tem 20 minutos para você fazer o trabalho. Aí depois o teu orientador conversa um pouco contigo e passa a palavra para as outras para elas conversarem também contigo. Tá bom? Sorte. Obrigada. Bom, eu queria só começar o trabalho, assim, como eu fiz o trabalho, né, muito correndo, assim, e tal. Eu não escrevi a página de agradecimentos, mas eu preciso pontuar, preciso agradecer o meu orientador pela paciência, pelo cuidado do trabalho, e a minha banca iluminada, entendeu e aceitou e compreendeu as minhas dificuldades. Preciso pontuar isso antes de começar. Então, o meu trabalho é Capital Social e Precarização do Trabalho, fui orientada pelo Elcio e tive co-orientação da Bianca Linhares, que é das Ciências Sociais. Esse trabalho, ele se originou de questionamentos acerca do papel do TO dentro do mundo do trabalho e suas implicações quanto à exploração, alienação, às injustiças sociais, às demandas de saúde, influenciados pela minha caminhada de formação anterior à terapia ocupacional, quando eu transitei pela ciência política e pelas ciências sociais. Durante o estágio em saúde do trabalhador, a gente começou a se questionar sobre isso, sobre o quanto talvez essa exploração e essa alienação, ela seja muito bem fundamentada pela falta de confiança das pessoas umas nas outras. A justificativa do trabalho, então, depois da Revolução Industrial, então, 3 coisas, né, que aconteceram. A Revolução Industrial, lá no século XIX, muito forte na Inglaterra. Novas formas de organização dos modos de produção. As formas de se produzir os produtos mudaram. A desapropriação dos meios de produção, os meios, as ferramentas, os equipamentos para se produzir, foram desapropriados dos artesãos. Os modos de produzir passaram a ser em série e passaram a serem propriedade de algumas pessoas que empregavam outras para produzir em série. E as formas de relação do homem com o trabalho. Então, isso tudo gerou formas mais exploradas e mais exploratórias de trabalho. As condições de trabalho são fatores sociais, marginalidade, exclusão social e violência. Ela atinge não só as pessoas que têm o trabalho precarizado ou as pessoas que estão em vulnerabilidade social. Ela afeta todas as pessoas, toda a sociedade ali, os estranhos, a família, os amigos, os conhecidos, eles são afetados pela vulnerabilidade social e precarização do trabalho. Por quê? Porque através da criminalidade, que se origina da marginalidade e da exclusão social, as pessoas acabam sendo afetadas. Agora, há pouco tempo, por exemplo, foi assassinado um empresário no Hamburgo. Aqui em Pelotas acontece também muito, assim, as pessoas ricas, elas vão ser assaltadas, elas morrem. E por mais que tu não tenha nenhum acesso à precariedade de trabalho, teu trabalho é muito bom, tu é dono de um negócio, de alguma forma essa violência te atinge. Então é por isso que ela é uma demanda de toda a sociedade, não só das pessoas que são exploradas. Aí algumas fotos, né? Exclusão social, violência, marginalidade. O sentimento de não pertencimento, de desvalia, de desigualdade social. Então, o não pertencimento, né? Muito calcado na nossa herança militarista, que nos extinguiu os direitos sociais, os direitos de sociedade, os direitos de se organizar em grupo, o próprio direito de sermos pessoas sociais, né? Sendo que essa é uma condição inata do homem. Então, o que quer dizer não pertencimento? As pessoas que passam e olham essa pessoa julgada, elas não se identificam com essa pessoa julgada, porque é uma pessoa que não pertence. Eu não pertenço a essa sociedade, eu não pertenço a esse grupo social, isso não me diz respeito. Aqui daí a indiferença, né, calcada nesse sentimento de não pertencer, a injustiça social, a segregação. Então, o estudo das relações de trabalho está intimamente ligado à sociabilidade dos sujeitos e como essa se dá no ambiente em geral. Porque numa sociedade capitalista, a gente precisa do dinheiro para acessar os produtos e serviços. É a única forma da gente acessar, é a forma de acessar os produtos e serviços através do dinheiro. Como a gente consegue dinheiro? Trabalhando. Então, o trabalho, ele é a principal, posso dizer principal, mas escrevendo esse trabalho, eu tenho visto assim, o quanto é importante o trabalho dentro das atividades da ocupação humana. Assim. Então,
descobrir se o capital social dos sujeitos pode influenciar nas condições de trabalho a que eles estão submetidos, pode resultar em sugestões de políticas públicas que possam fomentar o capital social nas sociedades e, então, consequentemente, diminuir as condições de precariedade no trabalho. O que é esse capital social, né? Esse é um conceito de Putnam. Ele diz que o capital social diz respeito a características da organização social como confiança, normas e sistemas que contribuam para aumentar a eficácia da sociedade, facilitando ações coordenadas. O que ele quer dizer? Se a gente confia um no outro, é muito mais fácil a gente sentar, conversar, demandar o que a gente precisa para a sociedade e articular ações para atingir essas demandas. Se eu não confio nas pessoas, eu não vou me articular socialmente, porque eu não tenho garantia de que a pessoa vai fazer também o trabalho dela, a parte dela, nessas tarefas que a gente vai demandar em grupo. Então a gente acaba se articulando individualmente, tendo muita força. O que acaba acontecendo? Cada um reclamando sozinho, mas o tecido social muito fraco e as demandas acabam não acontecendo. Ele tem uma historinha que eu acho que é muito... representa muito o significado do capital social. Que são dois fazendeiros, né? Então, um diz para o outro: teu milho está maduro hoje, o meu estará só amanhã. É vantajoso para nós dois que eu te ajude a colhê-lo hoje e tu me ajudes amanhã. Eu não tenho amizade por ti e sei que tu também não tem amizade por mim. Portanto, não vou fazer esforço em teu favor. E sei que se eu te ajudar, esperando alguma retribuição, eu vou me decepcionar, pois não poderei contar com a tua gratidão. Então eu deixo de te ajudar, porque eu desconfio de ti, e tu me pagas na mesma moeda. E nós dois perdemos as colheitas, porque sozinhos a gente não consegue fazer. Então, é um exemplo que eu acho muito bom, porque ele fala da economia mesmo, né? Eles perdem dinheiro por não se ajudar um ao outro. Então, vários autores comprovaram a relação entre capital social e variáveis relacionadas à qualidade de vida. Fizeram um estudo sobre democracia e capital social. Descobriram que nas sociedades onde tem mais capital social, a democracia funciona de uma forma muito mais eficaz. Descobriram que o sistema único de saúde nas cidades onde tem mais capital social funciona de uma forma muito mais eficaz. O desempenho institucional, e daí aqui foi medido, o desempenho institucional público foi medido as organizações públicas, os órgãos regulamentares, prefeitura, transporte, saúde, saneamento básico. E descobriram que onde tem capital social, o desempenho institucional público é muito melhor. E também capital social e empoderamento do PAS 2010, a mesma coisa. Nas sociedades onde tem mais capital social, existe mais empoderamento das pessoas. Então, o conceito de precarização do trabalho que a gente usou é da Seligman Silva. Ela fala que flexibilidade e desregulamentação dos contratos de trabalho constituem princípios centrais e profundamente interligados no tipo de dinâmica precarizadora que prevaleceu ao longo da reestruturação produtiva. É sob a ótica conjunta desses dois princípios que se desenvolve a intensificação do trabalho e seu controle, assim como a degradação da ordem ética e moral. O que ela quer dizer? Que é a questão, depois que foi reorganizado a produção, os modos, os meios que foram alienados aos trabalhadores, eles pertencem a algumas pessoas, esses contratos de trabalho acabam precarizando, porque eles intensificam e controlam de uma forma que não tem limite, assim, a partir do momento em que o empregador compra, que o capital, o Marx fala, o capital compra a força de trabalho, ele comprou a força de trabalho e ele vai utilizar o máximo de horas possível, ele vai explorar o máximo de horas possível, porque o objetivo do capital é ter lucro. Então isso precariza a relação de trabalho, precariza a situação de trabalho da pessoa que precisa, né? Todos nós, ou seja, exploração do trabalho. O que o capitalista, aí o Marx fala, o que o capitalista compra não é o trabalho, não é um produto, não é uma mercadoria que a pessoa produziu. Ele compra a força de trabalho, ele compra a faculdade de produzir. Ao comprar essa força, o capitalista adquire o direito de explorar, porque não é, para dar um exemplo assim, nosso acadêmico, assim, a gente está aqui na faculdade,
digamos, já sou professora. O que eu estou vendendo e o que eu estou recebendo em relação ao salário, tipo, eu não vou vender o meu artigo publicado. A faculdade vai me exigir que eu produza artigos, produza aula, produza projetos de extensão, produza projetos de pesquisa ao máximo. Eu não vou vender cada uma dessas coisas, eu não vou chegar lá, ó, seu reitor, eu tenho um projeto de pesquisa, eu faço, mas depende de quanto me paga. Não, eu não tenho mais essa barganha. Eu tenho que fazer. Exploração do trabalho. Então, aí eu trago um pouquinho para nós, assim, né? Nosso trabalho de recuperação da pessoa, enquanto terapeutas ocupacionais, está também uma ferramenta do capitalismo de aumentar a mais-valia produzida. Nas diversas sociedades capitalistas, a identificação das condições de saúde se dá de maneira a não mais se pensar nas capacidades do homem, nos limites do homem. O homem, nós somos máquinas e a gente vai produzir ao máximo. E o quanto o nosso trabalho de reabilitar o sujeito, nesse trabalho, a gente tem que estar inteirado dessa situação, assim, do quanto às vezes a gente trabalha, e isso quando a nossa profissão foi criada nos anos 80, quando a nossa profissão foi criada em 69, ela foi criada justamente para isso. Ela foi criada, não foi por acaso que ela foi criada durante o regime militar. Por quê? Porque foi durante as duas guerras que a nossa profissão tomou proporção. Por quê? Porque precisava reabilitar os soldados para entrar na produção e para reestruturar os países dentro da economia que estava falida por causa da guerra. E então, não foi por acaso que os militares aqui no Brasil criaram a nossa profissão. Eles têm uma ordem, um olhar bélico sempre, né? Um governo militar. Então, a gente foi criado para isso, mas é importante a gente, hoje principalmente, depois de tudo que a gente viveu, já passou a ditadura, os anos horrorosos da ditadura, e hoje parar e pensar assim, bom, eu estou nessa lógica, eu preciso reabilitar esse sujeito, eu preciso dar conta de reabilitar o sujeito dentro das capacidades dele, entender ele como pessoa, e não ir da lógica do cara que está me pagando para reabilitar esse sujeito, porque o cara que está me pagando para reabilitar esse sujeito, seja quem for, ele quer que tu reabilite logo, já está melhorzinho, vamos logo, porque a produção não pode parar. Quando a gente cuidar assim dentro do trabalho de saúde do trabalhador, e não só, né, a gente vai reabilitar sujeitos em todas as óticas e todo o trabalho, de cuidar assim, esse cuidado com a pessoa no seu contexto, se ele pode mesmo voltar para o trabalho, e se essa lógica não é a lógica que está adoecendo ele. Então, o objetivo geral do meu trabalho é verificar se há relação entre capital social e precarização do trabalho nos ambientes pesquisados. Os objetivos específicos: mensurar os índices de capital social, a precarização do trabalho, analisar os dados, definir as frequências, verificar perfis de capital social e de precarização do trabalho. A metodologia: delineamento transversal descritivo analítico, a população-alvo, trabalhadores e empresários de frigoríficos da cidade de Pelotas. De um total de 15 frigoríficos que tem aqui, 4 aceitaram que a pesquisa fosse realizada com seus empregados. A quantidade de trabalhadores e empregadores dos frigoríficos pesquisados é de 201. A nossa amostra foi de 46. Conforme o Baqueiro, ela está dentro de uma amostra plausível, porque o Baqueiro diz que a amostra tem que ser até 5 vezes o tamanho da população. Não, a população tem que ser até 5 vezes o valor da amostra, o tamanho da amostra. O instrumento ele foi estruturado especificamente para essa pesquisa, baseado em alguns autores, com perguntas abertas e fechadas, uma aberta e uma fechada, e o resto fechado. Perfil e confiança interpessoal, a gente se baseou em Santos e Baqueiro. Precarização do trabalho, a gente se baseou no modelo de Vestley e de Valpo. E os indicadores de precarização do trabalho de Franco, Bruck e Seligman Silva. Aí o instrumento ele tem 4 partes. A primeira é sobre você e sua família, que é para identificar o perfil. A segunda é sobre confiança interpessoal, que é para identificar o nível de confiança interpessoal, capacidade das pessoas confiarem, né, o conceito do capital social. Sobre saúde, a importância da saúde e as ações realizadas de saúde na empresa. E sobre ocupação, que daí tenta mensurar a precarização do trabalho. O perfil tem 15 perguntas, a de confiança tem 5, saúde tem 4 e ocupação tem 30 perguntas. E no final,
55 perguntas no questionário. O tratamento estatístico, né, o processamento de dados, foi a criação do banco de dados, análise dos dados. A gente analisou através do software SPSS 18.0. O nível análise foi baseado em buscar o nível de capital social, o nível de precarização do trabalho, a associação de capital social e precarização do trabalho e os perfis das pessoas. Os aspectos éticos, o risco ético muito baixo, cuidado com o indivíduo na aplicação do questionário, postura, esclarecimentos, submissão à plataforma Brasil e ao Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Ensino da FEVAL e obtendo aprovação. E a gente fez uma capacitação também com todas as pessoas que trabalharam. Ninguém foi para campo sem ter a capacitação. A gente construiu um manual também para a capacitação, com as questões de postura, como falar, como não induzir a resposta, né? Como respeito, cuidado, vestimenta, todos esses itens. O perfil dos trabalhadores, então. Por que eu botei de trabalhadores? Porque a gente também colocou dos empregadores e empresários que quisessem responder. Alguns responderam, mas 91% são trabalhadores, 67% do sexo masculino, com idade até 40 anos, 73,9% das pessoas que trabalham em frigoríficos dentro do estudo tem até 40 anos só. Então, numa idade, quanto capital seleciona o que ele quer, né? Porque é numa idade bem produtiva, onde está com um corpo 100% saudável para ser explorado. 65% das pessoas exercem funções mecânico-braçais, e a gente se baseou na classificação brasileira de ocupações para definir, ela define, né, o que é braçal, o que não é, o que é intelectual e tal, com uma remuneração de 1 até 2 salários mínimos por mês, 67,4. O salário mínimo é de 724, então daria R$ 1.400 por mês. A maioria das pessoas, elas moram em casa própria, com escritura em seu nome, do pai ou mãe ou de cônjuge. A maioria não completou o ensino fundamental. São naturais, 80% de Pelotas, e a grande, 97,8% residentes de Pelotas. Passaram 100% da vida em Pelotas, 69% das pessoas passaram toda a vida aqui na cidade, com uma constelação familiar de 2 a 4 pessoas, com dificuldade para acessar os serviços de saúde e de justiça. Então, os dados de confiança interpessoal, 80% das pessoas responderam que, de maneira geral, não se pode confiar nas pessoas. 80% respondeu que não tentou resolver algum problema local do bairro junto com outras pessoas. 80,4% receberia ajuda numa situação de emergência dos familiares. E daí aqui traz bem, eles não se organizam, eles não se articulam, eles acham que não pode confiar na pessoa, mas nos outros, e a confiança deles é vertical. O que é a confiança vertical? É dentro do núcleo da família, né? Então ela não estabelece laços fora da família, só dentro daquele eixo familiar. Aí agora a gente entra nas análises de dados de ocupação. Sobre locomoção, eles moram perto da empresa, a média é 4,24 quilômetros da empresa. Eles utilizam 100% utilizam meio próprio para se locomover até o trabalho. 26% vai de bicicleta, 33% de motocicleta. E daí outras pessoas vão de carona, em carro próprio, outros vão de carona, outros vão de charrete ou cavalo. Então, assim, 0% respondeu que utiliza o transporte público. O que isso fala também, né, do quanto o capital tenta driblar algumas leis, porque as empresas são obrigadas a pagar o deslocamento dos funcionários. Então, para driblar isso, o que elas fazem? Elas contratam pessoas que moram perto, excluem pessoas que moram longe. E isso é muito engraçado, porque no final, lá na pergunta aberta, uma das pessoas respondeu que falta mão de obra qualificada para o trabalho de frigorífico. Mas até que ponto falta mão de obra qualificada que more perto? Tipo
que morar perto, tem que ser qualificado. Como assim, né? Então eles deixam, daí, o que dá para se pensar, será que eles deixam de pagar mão de obra qualificada que mora em outro bairro só para não pagar o transporte? Nenhum tipo de transporte público? E eles gastam em média 10 minutos para chegar no trabalho. 63% já presenciou acidente de trabalho com colegas ao longo de todo o percurso ocupacional. 41% já sofreu acidente de trabalho ao longo de todo o percurso ocupacional. E daí aqui assim, é uma questão muito subjetiva, né? Porque às vezes eles colocam que corte com faca não é... Quando tu está aplicando o questionário, tu não pode dizer o que é acidente de trabalho. Não pode dizer, né? Tu tem que ser imparcial. Mas como eu apliquei os questionários, eu vi assim, que algumas pessoas identificavam, um cortezinho na mão não é acidente de trabalho, sim. Então, se eles tivessem a noção de acidente de trabalho conforme a legislação prévia, esse índice provavelmente ia ser muito maior, muito maior. Aspectos econômicos, políticos, psicológicos e sociológicos. Essa é uma outra parte da ocupação. Então, 22% trabalha além da carga horária diária permitida por lei, que é de 8 horas. Então, 59% ok, trabalha 8 horas. 9% trabalha 6, 9% trabalha 7, 22% trabalha mais do que a carga horária estipulada por lei. E entra dentro daquilo que o Marx falou. O capital compra força de trabalho e ele vai explorar ao máximo essa força de trabalho. Participação nas decisões da empresa, 69% que não participa das decisões da empresa. O ambiente ocupacional. Então, o ambiente ocupacional, ele tem cheiro, 47,8% respondeu que sim. Eles responderam, quando a gente perguntou, esse cheiro é bom, ruim ou insuportável? Mais de 60% respondeu que o cheiro é ruim. É um ambiente com barulho, 78% respondeu que é um ambiente com barulho. Quando a gente perguntou se era bom, ruim ou insuportável, mais de 60% responderam que era ruim. E é um ambiente frio, 60% respondeu que é um ambiente frio. Mas não é sujo, né? De modo geral não é feio e 100% é iluminado. Então, a precarização estaria no cheiro, no barulho, no ambiente frio. Aí a discussão. Nas sociedades com baixos índices de capital social, o tecido social é fraco, não há articulação para atingir as demandas da população. Como há também baixa aderência às políticas implementadas pelo governo. Assim, mesmo sendo a saúde um dever do Estado e direito de todos, está na nossa Constituição, inclusive, a população precisa zelar por esse direito. E foi com essa finalidade que o controle social foi instituído junto com o SUS, para que a gente fiscalize se a gestão municipal está implementando aquilo que a Constituição Federal fala. Só que se eu não confio nas pessoas, eu não vou me articular em grupo. E eu não vou participar do conselho social. Porque daí eu olho para as planilhas que me apresentam lá no conselho social e isso aí, eu não sei se é verdade e tal. As pessoas não têm o sentimento de se pertencer e de estar dentro desse grupo. Ora, se o indivíduo não consegue estabelecer laços além da família, ele não vai se articular com outras pessoas. Não participará de conselhos e assembleias, não terá voz para demandar, nem ouvidos para interar-se dos repasses para os setores públicos. Ele estará alienado das decisões, muito embora reclame quando não consegue ter seus direitos cidadãos atendidos. Porque uma das questões, quando a gente perguntou se tem dificuldade para pagar ou obter, é a questão da saúde. Não sei como é que está o meu tempo. Tá. Um minuto. Aliás, deu um minuto agora. Tá. A cidadania é também um aprendizado, um exercício com uma herança militarista de alienação e estagnação. Com currículos formatados para atender os objetivos militares, a população esteve por muito tempo à margem da crítica e da capacidade de exercer política. Esse foi o maior legado do período militar. Os nossos pesquisados, eles trabalham em empresas com poucas ações de saúde, ou poucas com 50%, nunca promovem 30%. Apesar de 95% dos trabalhadores acharem importante as empresas tratarem de assuntos de saúde. Então aqui
processos de precarização do trabalho. A fraqueza do tecido social impede que ações de estruturação, mudança e pleito de demanda sejam realizadas. A manutenção do emprego vira primordial, tamanha a dependência do trabalhador ao capital. Porque a gente não tem como trabalhar hoje sem ser empregado, né? Os meios de produção são de alguém e a gente precisa se empregar. Então, a gente acaba tendo que manter o nosso emprego a qualquer custo. Então, a gente acaba se sujeitando. Aqui, especificamente, eu fiz estudo em frigoríficos, mas eu entendo que a precarização do trabalho está em todas as profissões, de uma forma ou de outra. Então, é muito importante a gente pensar em ações para fomentar a criação de capital social e políticas públicas de empoderamento da cidadania. E aqui a TO também está, porque a gente também vai trabalhar isso, a gente trabalha o indivíduo em todo o seu contexto, né? Então, aos terapeutas ocupacionais, esperamos que assumam também essa tarefa de derrubar de vez toda essa marca de boi que nos foi imposta pela ditadura militar e pela forma de exploração capitalista. Nós precisamos reabilitar os membros das pessoas, fazê-las movimentar, readquirir aquele movimento que foi desarticulado, mas não são membros, braços e pernas, são membros da cidadania. E aqui eu deixo a frase, então, do Chaplin: não sois máquinas, homens é que sois. Do último discurso do filme Grande Ditador. Então vamos passar agora para o segundo momento, né?